Olá pessoal, aqui é o professor Hackman e sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Informática para Concurso, primeira aula. Na aula de hoje estudaremos alguns conceitos simples, como o conceito de Internet, ARPANET e Backbone. Primeiramente, a gente deve se fazer uma pergunta: como foi que a internet surgiu? A internet, para quem não sabe, ela é uma tecnologia inicialmente militar. Aí você pergunta, como assim militar? Os Estados Unidos, com medo de um possível ataque nuclear da União Soviética em suas bases de pesquisa militares, decidiu criar uma rede persistente. Aí, como assim persistente? Você pode perguntar. A persistência significava que, se uma dessas bases fossem atacadas, as outras bases não perderiam as informações e nem a rede de comunicações entre elas. Ou seja, essas informações conseguiriam ser mantidas mesmo numa situação em que uma delas viessem a ser destruídas. A ARPANET também foi a primeira rede de computadores que implementou o protocolo TCP/IP, que foi o protocolo que conseguiu padronizar todas as comunicações de computadores. Se tornou a base da internet moderna, foi desenvolvida pelos Estados Unidos e a ARPANET ela iniciou seus projetos em 1969 e teve seu final em 1990 para dar início à internet. Aí de cara a gente já vê aqui nossa primeira questão. A ARPANET foi a propulsora do Windows? Não, do Windows foi o DOS, ou seja, tá fora. Linux? Também não, o Linux foi Unix, ou seja, também tá fora. A ARPANET foi a propulsora? Alternativa C, internet. Alguma dúvida, pessoal? Lembrando, viu, que qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, é só entrar nos comentários que a gente está inteiramente à disposição. Segunda questão. A internet surgiu nos Estados Unidos da América, a partir de pesquisas militares no auge da Guerra Fria. O departamento onde foi criada e o primeiro nome da internet foram, respectivamente, ou seja, o que é que a questão quer? Que é o departamento onde a internet foi criada, e o primeiro nome da internet, respectivamente. Aí vamos lá. O primeiro nome a gente já sabe. ARPANET, ARPANET. Consequentemente, a gente já consegue eliminar essas duas. A letra B e letra C já foram eliminadas. Só sobra duas opções. A NASA e a ARPA. Se vocês pararem para pensar, a NASA desenvolvendo a internet, os senhores acham que a internet seria primeiramente desenvolvida no espaço, na Lua, para depois chegar aqui na Terra? Essa questão viajou na maionese geral. Consequentemente, por eliminação, mesmo que você não soubesse, tivesse esquecido que a ARPA foi quem criou o projeto ARPANET, você ainda poderia acertar por eliminação e chegaria na alternativa D. Terceira questão. A internet teve sua origem no ano de 1995, por meio do lançamento da primeira rede de computadores de alcance mundial, a ARPANET. Vamos lá, pensa comigo. A internet teve sua origem nos anos de 1995, aí você associa. Não, a ARPANET foi criada no final da década de 1960, sendo mais específico, em 1969. Aí você, é verdade, Hackman. Eu lembro que o senhor tinha falado isso. Por aqui você já vê um furo na questão. E ainda tem um detalhe. A primeira rede de computadores foi de alcance mundial. Eu não sei se vocês lembram, mas lá era de alcance nacional. O tráfego de dados era somente nas bases dos Estados Unidos. Ou seja, essa questão está totalmente errada. Finalmente chegamos na nossa queridíssima internet. Preste atenção comigo. A internet é a vasta rede global de computadores interconectados. Lembra dessa parte? Computadores interconectados, que permite a comunicação e o compartilhamento de informação entre dispositivos ao redor do mundo. Lembrando, computadores também pode ser sinônimo de dispositivos. É composta por milhares de redes. Essas redes são o quê? Telemáticas e informáticas. Ou seja, o que é a internet? A internet é justamente a junção de várias redes, tanto públicas como privadas. Isso é uma rede, isso é uma rede,
isso é uma rede, isso é outra rede, isso é outra rede, isso é outra rede, e de alguma forma, tanto direta como indiretamente, elas estão conectadas. Isso que é esse desenho aqui que os senhores acabaram de ver é justamente a internet. Lembrando que para concursos tem alguns sinônimos que tem que estar na mente de vocês, tem que estar na veia. Se ele por acaso falar na questão rede pública, rede externa ou rede mundial de computadores, está falando da mesma coisa de internet. Pode levar como sinônimo, porque toda questão, quando ela quer dificultar um pouquinho, ela costuma trocar o termo. Entendido, pessoal? E a internet? Para que a internet serve? A gente já definiu a internet, mas qual a utilidade dela? A internet tem uma finalidade específica, que é prover serviços. Essa é a palavra-chave. Quando falar internet e para que ela serve, você lembra prover serviços. Essa é a função da internet. Existem diversos serviços que podem ser acessados através da internet. Exemplo, a World Wide Web, conhecida como www, famosa função dos navegadores de acessar os sites, o e-mail ou correio eletrônico, VoIP, Voice over IP, serviços de streaming, muito utilizado atualmente, como por exemplo o YouTube, Netflix, mecanismos de busca ou buscadores, como por exemplo o Google e o Bing, serviços em nuvem. Hoje está muito em alta. Existem diversos serviços em nuvem, desde serviços de armazenamento e sincronização até aplicativos, softwares na nuvem, redes sociais. Esse aqui dispensa comentários. E o famoso EAD, que é a educação à distância, ou e-learning, e vários outros serviços. Pronto. Pessoal, presta atenção aqui que essa questão é muito boa. Essa questão vai envolver alguns conceitos, mas fiquem tranquilos. Tudo isso vai ser explicado. E um detalhe, informática é uma disciplina muito prática. Por isso que durante o curso vão ser respondidas muitas questões. Para ficar na veia de vocês conseguirem assim ver de cara que, não, é isso. Por quê? Por conta disso, porque eu já vi na questão. E assim os senhores vão assimilar e vão aprender o que a banca pede. Durante uma operação da Polícia Militar de Pernambuco, PMPE, uma equipe de inteligência necessitou utilizar recursos da internet para coletar informações sobre um suspeito. A operação dependia do entendimento correto a respeito do que é a internet e de como ela funciona. Com base nesse cenário, assinale a alternativa correta em relação ao conceito de internet, ou seja, a palavra-chave que ele quer aqui é conceito de internet. A internet é uma rede global de computadores. Vamos lá, até aqui. A internet é uma rede global de computadores? Perfeito, está correto. Que se conectam exclusivamente via satélite. Olha esse trecho aqui. Que se conectam exclusivamente via satélite? Não, meu irmão. Aqui a questão deu um tiro no pé, ou seja, a gente já pode eliminar a alternativa A. Vamos para B agora. A internet é uma coleção de rede de computadores interconectados. Vamos lá, para aqui comigo. A internet é uma coleção de rede de computadores interconectados? É sim, essa primeira parte está correta. Que utilizam um conjunto padrão de protocolos, TCP/IP. Vamos lá. A internet utiliza um conjunto padrão de protocolos? Utiliza, ou seja, essa parte também está correta. Para servir bilhões de usuários em todo o mundo. A internet serve bilhões de usuários em todo o mundo? Serve também, ou seja, essa parte também está correta. Sendo acessível apenas por computadores pessoais desktop, aí a internet só funciona em desktop, nos computadores de mesa. Foi aí onde a questão errou. Não apenas. Esse apenas deixou a questão totalmente errada, ou seja, a B também elimina. Alternativa C. A internet é uma rede mundial de computadores que se conectam por meio de linhas telefônicas. É uma rede mundial de computadores que se conecta por meio de linhas telefônicas? É sim, ou seja, perfeito aqui. Cabos de fibra ótica? Também é possível se conectar por cabos de fibra ótica. Transmissão sem fio e outras tecnologias. Transmissão sem fio também e outras tecnologias, ou seja, aqui está correto, aqui está correto, aqui está correto e aqui está correto. Até agora tudo bem. Permitindo a troca de informações. Permite a troca de informações? Também permite. E comunicação em tempo real? Também. Opa! Ou seja, se não tiver nenhuma questão melhor,
A letra C é nossa possível candidata à alternativa correta. Mas vamos para as duas últimas. A internet é um sistema fechado de comunicações, usado exclusivamente por organizações militares. Não, aí, se fosse lá da época da ARPANET, essa parte poderia estar certa, mas agora ele viajou geral, ou seja, já eliminamos a D também. A alternativa é: a internet é uma rede que conecta apenas computadores pessoais e servidores, sendo utilizada principalmente para entretenimento, não possuindo aplicabilidade em operações de inteligência. Essa daqui ele também viajou geral, porque ela não é apenas para computadores pessoais e servidores, tem muito mais aplicações e também não possui aplicabilidade em operações de inteligência. Também errou geral aqui. Ou seja, nossa alternativa correta, alternativa C. Como eu disse, pessoal, essa questão é muito boa porque ela revisa vários conceitos, você vai pegando na prática o que a banca cobra sobre a internet. Mais uma. Considere as seguintes afirmações. Primeira. A internet é composta por milhões de redes públicas e privadas. A internet é composta por redes públicas e privadas? Sem dúvida, até aqui está correto. Que utilizam diversos protocolos de comunicação para se conectar e compartilhar dados. Perfeito. Aqui também está correto. Ou seja, a primeira está correta. Segunda, a internet é uma rede global de computadores interconectados. A internet é uma rede global de computadores interconectados? Perfeito, sem nenhuma dúvida. Que permite a troca de informações e comunicações entre usuários em todo o mundo? Perfeitíssimo. A segunda também está corretíssima. Os dispositivos utilizados na internet devem ser produzidos pelo mesmo fabricante? Pessoal, vamos pela lógica. Se eu tenho um iPhone, esse iPhone consegue mandar mensagem para um Samsung? Vamos só pela lógica. São fabricantes diferentes? Os protocolos padrões da internet servem justamente para que os dispositivos consigam falar a mesma língua. Ou seja, essa questão aqui está totalmente errada. Dispositivos produzidos por fabricantes diferentes conseguem se comunicar. Ou seja, a nossa primeira correta, segunda correta e terceira errada. Estão corretas apenas as. Nossa alternativa correta é a alternativa C. Apenas a 1 e 2 estão corretas. 1 e 2. Agora vamos para o nosso conceito de backbone. Backbone ou espinha dorsal é a parte principal de uma rede de computadores. Ou seja, o que é que o backbone faz? Ele conecta diferentes redes menores, permitindo a transferência rápida e eficiente de dados. Ele atua como espinha dorsal, transportando grande quantidade de dados entre pontos principais. Lembrando, junto com esses pontos do backbone, existem outros equipamentos, como por exemplo, roteadores, demoduladores, gateways, que ajudam justamente a interligar essas redes. A backbone é justamente um circuito de alto tráfego que interliga várias redes diferentes. As tecnologias mais utilizadas como backbone são justamente fibra óticas e satélites. Aqui está um desenho ilustrativo só para vocês verem um esquema de backbones mundiais, como eles são interconectados através de cabos submarinos. E aqui está um esquema fictício de como seriam os backbones no Brasil. Sexta questão. O backbone em redes de computadores pode ser definido como o circuito de alto tráfego. Pode ser definido como circuito de alto tráfego? Pode, ou seja, até aqui a questão está correta. Que tem como função interligar nós principais da rede. Ele tem como função interligar os nós principais da rede? Tem, ou seja, essa resposta está absolutamente correta. E, pessoal, só para explicar, o curso vai ser desse jeito. Vai ser videoaulas curtas e rápidas, com muitas questões, bem resumido assim, só para os senhores entenderem, entendi questão. O curso é justamente pensado para pessoas que não tenham tanto tempo assim disponível, que tenham assim que aprender de fato o que vai cair na prova, o que vai ser pedido. E uma mensagem aí final para motivar vocês, pessoal. Não deixe aquilo que você não pode fazer interferir naquilo que você pode fazer. Às vezes a pessoa pensa, não, meu concorrente ele tem 6 horas livres para estudar, ele passa o dia sei lá o quê, e eu chego cansado, chego 10 horas em casa depois de pegar um ônibus, só tenho 10 minutos. Se você só consegue ver uma videoaula antes de ir para a cama, não tem problema. Veja, pause, responda as questões, faça aquilo que você pode fazer. Não deixe aquilo que você não pode fazer interferir naquilo que você pode.